dia! Bom dia! Não, você não entrou no Instagram errado. Você não está vendo outra pessoa. É a mesma pessoa que maratonou com você até hoje 17 capítulos do livro de Provérbios. E hoje vamos para o capítulo 18. É verdade! Ai, meu Deus, Deus é maravilhoso. Deus é bom, muito, muito bom. E Ele faz coisas maravilhosas para aqueles que creem, para aqueles que nele esperam, que nele confiam. Deposite toda a sua confiança em Deus. Entregue todos os seus desejos, até os mais bobos, até o que para você parece ser bobo. Deus se importa com aquilo que você se importa. Deus se importa com o desejo do seu coração. Lá no livro de Salmos, capítulo 37, 4 e 5 diz assim: Deleita-te, descansa no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então esse é o segredo, sabe? Às vezes a gente fica rodeando tanto, a gente perde tanto tempo por não entender os princípios. A gente fica dando volta para conquistar as coisas, para chegar em um determinado lugar, para alcançar uma determinada coisa, quando na verdade o princípio está ali, o segredo está ali. Entrega, descansa. Tem uma coisa assim bem interessante que acontece com a Emanuele e comigo, entre mim e ela. Na verdade, várias coisas, né? Chama muita atenção. A relação de pai, de mãe e filho, de pai e filho, traz ensinamentos terríveis sobre o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E um dos momentos interessantes que eu me lembro quando eu leio essa passagem, né, de descansa no Senhor, é justamente quando eu vou sair com ela, quando eu vou para algum lugar com ela, e eu simplesmente deixo ela à vontade. Só que chega uma hora que ela se cansa, principalmente quando estamos retornando de algum lugar, ela se cansa, ela está com sono, ela pega no sono e ela simplesmente vem para os meus braços, deita e dorme. Ela não tá nem aí se ela tá pesada, ela não tá nem aí se eu vou aguentar carregar ela não tá nem aí para onde é que ela está. Ela simplesmente vem para os meus braços, deita e dorme, apaga. Você tá entendendo? Ou seja, ela descansa, ela não tá preocupada com nada. Ela se sentiu cansada, ela me procura, ela larga o que ela tá fazendo, ela deixa de brincar, ela deixa lá as coisas onde ela estava e ela simplesmente vem para o meu colo. E ela deita e dorme. Nos meus braços ela confia que ela está protegida, sabe? Nos meus braços ela confia que ela pode descansar. E Jesus diz: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, descansar nos braços de Deus, descansar no colo de Deus, é você, sabe, entender: poxa, minhas forças já se esgotaram, poxa, eu quero muito aquilo, só que, sabe, não consegui, agora é hora de entrega. Eu não estou falando para você não insistir, eu não estou falando para você não pedir. Peça. Peça com fé, peça com confiança. Peça na certeza de que você já recebeu, de que aquilo já é seu. E confie, se for para ser seu, vai ser. Deus vai te dar, Deus vai te entregar, Deus vai te presentear, mas sinta como se já fosse real. Sinta como se aquilo já fosse, já tivesse acontecido. Como seria a sua reação se aquilo já tivesse acontecido? Sinta isso, emita isso, sabe? Transmita isso, essa gratidão, essa certeza de que você já recebeu. Porque com certeza, se for para te abençoar, Deus vai te conceder. Ou se for só para te ensinar, Deus também pode te conceder. Mas sinta isso. Descansa no Senhor, entrega nas mãos dele. Quando sair das suas possibilidades, quando sair dos seus recursos, entrega para Ele. Não queira ficar no controle, descansa no Senhor e entrega para Ele. Tá?
Então vamos começar hoje o estudo a partir do versículo 4, que diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Ai, tudo que sai dos nossos lábios tem uma profundidade muito grande. Aquilo que nós falamos acessa o profundo do coração das pessoas. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, com a forma com que nós falamos. Porque nós iremos acessar o profundo, o íntimo, o escondido. Aquilo que muitas vezes nós nem temos consciência de que nós estamos acessando. Nós estamos mexendo com lugares profundos da alma daquela pessoa. Por isso, uma palavra nossa pode fazer uma pessoa levantar, como pode fazer uma pessoa derrubar. Pode fazer uma pessoa cair, pode fazer uma pessoa saltar, pode libertar uma pessoa, como pode aprisionar uma pessoa. Sabe, no momento em que uma pessoa não está bem, as suas palavras, a sua empatia, a sua proximidade pode fazer com que aquela pessoa saia daquele lugar e se erga, como pode fazer com que a pessoa cometa atrocidades, até um suicídio. Então tudo tem a ver com a nossa sensibilidade, com a nossa escuta, com a sensibilidade das nossas palavras. As nossas palavras têm um poder muito grande. E esse capítulo continua falando sobre isso, sobre o poder que há na nossa língua, sobre o poder que há nas nossas palavras. Portanto, tenha prudência no seu falar. Tenha prudência em como você vai se dirigir às pessoas, em como você vai se dirigir às pessoas que você ama, às pessoas que estão ao seu redor. Pare, pense, reflita. Não haja de forma automática no seu falar, porque as suas palavras podem trazer vida como podem trazer morte para aqueles que a ouvem. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. O insensato, ele prova justamente daquilo que ele fala. Ele não tem prudência, então ele acaba colhendo exatamente aquilo que ele fala. Ele acaba colhendo laço, ele acaba colhendo luta, ele acaba colhendo destruição. Por quê? Porque ele não vigia nas suas palavras. Seja vigilante, seja prudente. Você não perde nada em falar coisas boas, ainda que você não esteja vendo, ainda que a realidade não seja aquilo que você esteja falando. Mas você não está perdendo nada. Tendo uma coisa, quando você declara apenas aquilo que os teus olhos veem, você está atraindo mais daquilo. Mas quando você escolhe declarar aquilo que os teus olhos não veem, mas aquilo que o teu coração acredita e quer, você começa a produzir vida, você começa a movimentar aquele ambiente, a movimentar aquela circunstância, a movimentar aquela situação. E eu volto a dizer sobre a passagem daquele profeta. O profeta foi levado pelo Senhor em uma visão a um vale de ossos sequíssimos. A Bíblia não fala seco, a Bíblia fala sequíssimos. Ou seja, não tinha vida, não tinha como. Aí eu te pergunto, o que aquele profeta ia ganhar falando que aquele vale era um vale de ossos secos? O não ele já tinha. A morte ele já tinha. Falar do que ele via, falar do que se vê é muito fácil. Já é real, está diante dos seus olhos. Mas o que é que ele ia perder declarando, profetizando? E Deus, ele virou para ele e perguntou: pode esse vale de ossos secos reviver? Pode voltar a ter vida? E o profeta, ele não teve coragem de dizer que sim. Mas ele também não foi todo para dizer que não. Ele não falou: olha isso, não tem como, para onde? Não fale apenas aquilo que os seus olhos veem. O profeta disse: tu o sabes, Senhor. Ele disse: Senhor, de mim eu não sei te dizer. De mim parece impossível, sinceramente. Mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus, ele se dirigiu ao profeta e disse: profetiza, profetiza, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Profetizar em meio a situações tenebrosas, situações secas,
Situações que parecem não ter saída é com você. Dar vida ao vale é com Deus. Faz a sua parte. Estender a vara diante de um mar fechado é com você. É com você, Moisés. Mas abrir o mar é com Deus. Apresentar 5 pães e 2 peixinhos é com você. Multiplicar os pães e peixes é com Deus. Remover a pedra que está diante do túmulo é com você. Jesus, quando estava ali diante do túmulo de Lázaro, ele deu a ordem aos homens: tirem a pedra, porque remover a pedra é com você. Mas ressuscitar o que morreu, quem morreu, é com Deus. Faz a sua parte. Não fique preocupado com o como. Eu já falei sobre isso. Não se preocupe com o como. Mas como que isso vai acontecer? Mas como que Deus vai fazer? Mas como que a porta vai se abrir? Não se preocupe com o como. O como não é sua responsabilidade. Faça a sua parte. Se preocupe com a sua parte. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus fazer aquilo que compete a Ele fazer. Faça aquilo que compete a você. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Profetiza. Profetiza, ainda que os seus olhos não estejam vendo. Ainda que pareça impossível. Com certeza, se você escolher profetizar, você vai andar além das suas possibilidades. Você vai andar além daquilo que os seus olhos veem. Porque você vai começar a viver o sobrenatural. Você vai começar a viver o sobrenatural. Não tem como. Não tem como uma pessoa andar por fé e não andar por sobre as águas. Não tem como. Torre forte ao nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. Ai, o nome dele. Ele é a torre forte. Ele é aquele campo cercado. Ele é aquela muralha inabalável. Quando nós nos refugiamos no Senhor, nós estamos seguros. Lá no livro de Salmos, no capítulo 91, fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós nos refugiamos em Deus, nós estamos escondidos no esconderijo dele. E a sombra dele nos permite descansar. Meio em meio à turbulência, Jussiara, mas está passando um furacão, está passando um grande vento. Mas na sombra dele nós descansamos. O sol é feito para todos, mas o esconderijo do Altíssimo é só para aqueles que escolhem esconder-se nele. É uma escolha. Você pode escolher viver na turbulência, viver, sabe, no meio da turbulência. Eu não estou dizendo que você não vai sentir, tá? Porque nós estamos em um corpo limitado, um corpo que teme, um corpo que é preparado para enfrentar, para lutar ou para fugir. O nosso cérebro automaticamente, diante de situações adversas, ele teme, ele dispara para todo o seu corpo sensações de alerta, dispara ali neurônios que vai te causar medo, vai te preparar ali, vai te preparar para aquela situação. Não estou falando, o nosso corpo nunca vai se converter, nosso corpo é limitado, sabe? Ele sempre vai encarar ali as situações e vai temer. Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado, prestes a ser julgado, ele temeu, a sua alma ficou abatida até a morte. Inclusive, ele orou para Deus pedindo para não passar por aquilo, igual eu orei ontem, igual a história que eu contei ontem. Eu falei: Deus, não deixa eu passar por isso. Porque a carne é fraca, mas o espírito sempre está pronto. O seu espírito topa qualquer coisa. O seu espírito topa qualquer coisa. É a sua carne que teme. Portanto, aquieta o seu coração, controla essa carne, sabe? Sinta, perceba o que você está sentindo, mas não permita que as suas emoções te dominem. Não permita. Não permita que os teus pensamentos, que os teus sentimentos, que as tuas emoções te travem. O teu espírito já está pronto, o teu espírito confia. Entrega, vai, confia na direção de Deus e vai.
mesmo que você não esteja vendo. Porque o Senhor, Ele é a sua torre forte. Ele está te guiando, Ele está te amparando em tudo que você passar. Confia nele. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Lembra que eu falei que o sinal de uma pessoa que está prestes a ser honrada é a humildade dela. E o sinal de uma pessoa que está prestes a cair em ruína é a soberba. É verdade. Responder antes de ouvir é vergonha, é estutícia e vergonha. Ou seja, quando você tem pressa em responder, quando você tem pressa, bom dia, quando você tem pressa em falar, a Bíblia fala que você vai acabar se envergonhando. Você vai se envergonhar diante daquilo que você está falando. Por quê? Porque você é apressado, você tem que escutar. Você tem que ser sábio, ouvir. Para depois você pensar, refletir sobre o que você vai falar. E você pensar sobre aquilo que você vai falar. A gente não precisa falar tudo aquilo que a gente pensa, mas a gente tem que pensar em tudo aquilo que a gente fala. Para que a gente não acabe tropeçando nas nossas próprias palavras. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Quando você está com o seu espírito abatido, você não só lida com as situações de uma forma muito mais difícil, muito mais dolorosa, do que até contribui para que você entre em situações assim. Por quê? Porque o seu espírito está ali penando, às vezes você vive reclamando, e quanto mais você reclama, e a palavra reclamar significa clamar 2 vezes para que aquilo se repita. Ou seja, quanto mais você reclama das coisas, mais você atrai situações semelhantes ou iguais àquilo. Então, quando você se mostra fraco, a Bíblia também fala assim, que quando você se mostra fraco no dia da sua adversidade, pouca é a sua força. Pouca é a sua força. O dia de você mostrar a sua força não é o dia que tudo vai bem. É no dia em que a vida te desafia a te levar para um novo nível, a te tornar ainda mais forte, a te tornar ainda mais resiliente, ainda mais sábio. Então é nesses dias que o seu espírito precisa estar firme. Porque é a firmeza do seu espírito, é a firmeza naquilo que os teus olhos não veem, que vai fazer com que você passe por situações que estão diante dos seus olhos. E aí eu volto a dizer, não ande por vista, ande por fé. Ande por fé. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. O sábio, ele tem sede de sabedoria. Ainda que seja um tolo em transformação, mas ele tem sede. Você consegue identificar um tolo que não tem interesse em sabedoria e um tolo que está disposto a se tornar sábio. Ele fica o tempo todo ali caminhando, buscando recursos, buscando pessoas que irá empurrar ele para essa sabedoria, que vai empurrar ele para essa transformação, para essa metamorfose, sabe, de entendimento. Porque o coração dele se inclina para isso. Ele tem prazer no conhecimento. Ele tem prazer em conhecer mais, ele tem prazer em derramar mais sobre a vida das pessoas, em derramar sobre aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele está absorvendo. Ele quer se lançar, ele quer entregar tudo aquilo que foi dado a ele. E aí eu me lembro daquela passagem de Paulo que ele fala, porque eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos entreguei. Sabe, o conhecimento que o sábio adquire é tão somente para entregar, para passar, para encharcar outras pessoas. O coração do sábio borbulha isso. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Eu não sei se eu vou conseguir traduzir da forma correta, mas quando eu li essa passagem eu me lembrei muito de José e de Davi, que eles tiveram os seus irmãos e a Bíblia fala que eles foram assim desprezados, rejeitados pelos seus irmãos. E justamente aquele que foi rejeitado e desprezado foi o que teve a sua vida transformada, sabe? Talvez você pare, olhe assim para a sua realidade, olhe para a sua família e você fala, poxa, Jussiara, meus pais nunca foram de me dar muita atenção. Eu nunca fui o filho assim, queridinho, eu sempre fui o desamparado, eu sempre fui aquele que os pais não deram muita atenção, sempre deram atenção mais ao meu irmão, ou sempre elogiaram mais o meu irmão. Saiba que você é uma
fortaleza. O fato de você ter sido tratado, de você ter sido criado dessa forma, te fez uma fortaleza. O fato de você não ter sido aquele super protegido, aquele mimadinho, aquele que papai e mamãe estavam passando sempre a mão na cabeça, criou em você uma independência que não é qualquer pessoa que tem, sabe? Você é uma pessoa que tem um currículo para Deus excelente para viver coisas extraordinárias, para viver reviravoltas grandiosas. Foi assim que Deus fez com José, foi assim que Deus fez com Davi. Eram os desprezados. Foram os, sabe, os que ninguém dava nada, os que tramaram contra. Mas foram exatamente esses que Deus usou assim. Vai ser você, o desprezado. Vai ser você que foi vendido. Vai ser você, o cuidador de ovelhas, o pastorzinho de ovelhas. Vai ser você, o pequenininho, o menor, que eu vou usar, que eu vou levantar, que eu vou honrar. Então, olhe para você como Deus te vê. Não como a vida te criou, não como a vida te mostrou. Olhe para você como Deus te vê. Olhe a sua real identidade. Olhe quem você é de verdade. Você é uma pessoa extremamente forte. Você é uma fortaleza. Você é uma bomba atômica nas mãos de Deus para fazer coisas estrondosas. Só olhe para como Deus te vê. Só olhe para como Deus te enxerga. E você vai ver como Deus ele vai fazer coisas poderosas e potentes através de você, na sua vida e através da sua vida. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Falei sobre isso aqui logo no começo. A nossa língua ela tem o poder de dar vida. Portanto, diante do vale, você é osso ou você é profeta? Você vai escolher declarar apenas aquilo que está diante dos seus olhos ou você vai declarar aquilo que os teus olhos não veem? Mas é o que o seu coração acredita. É você que escolhe. As suas palavras são sementes. Você vai lançar semente de vida ou você vai lançar semente de morte? Tudo aquilo que você colheu até hoje é resultado de muitas palavras que você lançou. O que é que você tem colhido até hoje? Se você tem colhido coisas boas, que maravilha. Continue exercendo as mesmas coisas e muito mais. Transborde muito mais. Mas se não tem dado certo, se não tem acontecido do jeito que você tem esperado, que você tem planejado, pare e pense, reflita o que é que você tem lançado de semente através das suas palavras. E a partir de hoje você pode decidir o que é que você vai lançar. Lance palavras de vidas. Lance palavras de vida, porque o poder está na sua língua. Talvez você pense que o poder está nos seus recursos. Ah, mas eu não tenho recursos. Talvez você pense que o poder está no seu dinheiro. Não. O poder está nas suas palavras. Foi através da palavra que Deus declarou. Não existia nada na terra. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis, no começo, que a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada, nada. E a Bíblia não fala que Deus ele começou a pegar as coisas e as coisas começaram a acontecer, a existir. Não. Foi pela palavra. Foi pela palavra que ele falou, haja, 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 haja. E as coisas começaram a existir. Aí você pode parar e pensar, Jussiara, mas eu não sou Deus. Mas essa autoridade, a Bíblia revela que ele deu a você. Ele te entregou o poder através da sua língua, através das suas palavras. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Alcançou o favor do Senhor. Quando você encontra uma mulher, uma esposa, a Bíblia fala que é como se você tivesse adquirido um presente do Senhor. Deus te presenteou. Do mesmo jeito que Deus presenteou Adão lá no Éden. Deus, quando ele te entrega uma esposa, ele te entrega um favor. Porque ele viu Adão com tudo aquilo que ele tinha feito. E ele viu que Adão estava solitário. E ele falou, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora. Eu vou fazer para ele uma esposa, uma companheira. Alguém que vai estar com ele em todos os momentos. E uma mulher, uma esposa para o homem é exatamente isso. A verdadeira esposa, a verdadeira mulher sábia, ela é como uma companheira, como essa ajudadora que Deus ele faz. Então, quando você encontra essa mulher,
cuide dela, honre-a como vaso mais frágil, cuide-a, agradeça ao Senhor, porque foi um presente dele, não foi algo que você mesma encontrou, foi o próprio Senhor que te entregou, foi o próprio Senhor. A Bíblia fala que Deus fez Adão cair em um sono profundo e quando Adão acordou, estava ali diante dele a mulher, né? Então honre a sua esposa, honre com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Isso é um princípio tão importante que Jesus ele fala assim que o homem ele deve dar a vida pela sua mulher, como Cristo deu a vida pela igreja. Então, a sua família, a sua esposa é o seu bem mais precioso. Honre. O seu maior bem é a sua família. O seu maior patrimônio não são os seus bens, não é o seu cargo, não é aquilo que você tem além da sua família, além daquilo que Deus te entregou. Tem coisas que têm preço, outras coisas têm valor. O homem que tem muitos amigos vai se perdendo, mas há amigos que são mais chegados do que o irmão. Eu também falei sobre isso ontem, dei uma pincelada e é justamente isso, né? Tem pessoas que são tão próximas, que não têm o nosso sangue, mas são tão próximas. Compra ali as nossas causas, nossas brigas, sabe? Nos impulsiona, nos empurra para frente, acredita na gente de uma forma que talvez nem os nossos próprios parentes acreditem, né? Como aquele momento em que Jesus começou a exercer o seu ministério e a Bíblia fala que quando ele passou por cidades, por lugares onde as pessoas o conheciam, e a Bíblia fala assim, e Jesus não pôde operar milagres ali porque não creram. As pessoas olhavam para ele e diziam, não é esse o filho de José? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho da Maria? Ou seja, não davam crédito. Talvez as pessoas mais próximas de você, que estavam ali no mesmo nível que você estava acostumado, não acreditem em você. Não dê crédito em você, mas olha, Deus ele vai levantar pessoas, Deus ele vai colocar, vai te aproximar, tão somente ande, caminhe para onde você quer, que Deus ele vai te apresentar pessoas. Ele vai te colocar em contextos, em situações que vai estar em concordância com esse nível que você está subindo. Não se preocupe com as pessoas que não vão acreditar em você. Volto a dizer, acredite no que Deus está te falando, acredite no que Deus vê sobre você, no que Deus pensa ao seu respeito. E pode ter certeza, no meio do caminho, você vai encontrar pessoas que são mais chegadas do que um irmão. Se as pessoas próximas não acreditaram, não confiaram, não te deram suporte, não te deram o empurrão que você esperava para que você avançasse, não se preocupe, faz parte. Mas virá pessoas de longe, virá pessoas que você nem imagina, virá pessoas que talvez você ainda nem conheça, que é o próprio Deus que vai te apresentar para esse novo nível que você está chegando. Continue, caminhe e você vai ver as coisas que Deus vai fazer. Tá bom? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que mais uma vez você colha aí sementes poderosas para lançar no dia de hoje. Lance vida, transborde vida, compartilhe vida. Sorria para alguém hoje, lance uma palavra de bênção para alguém hoje. Transforme tudo que está à sua volta através de você. Transforme-se para transformar. Tá bom? Beijo. Tenha uma ótima quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.